Boa noite, sejam todos bem-vindos à primeira edição do programa Estado de Direito, um programa que visa essencialmente discutir temas ligados à consolidação do Estado de Direito no nosso país. E nesta edição inaugural temos como convidado Esmeraldo Matavela, ele que é juiz e presidente da Associação Moçambicana de Juízes, a quem desde já agradeço a sua presença aqui no nosso estúdio. Dr. Esmeraldo, seja bem-vindo aqui à MBC TV. E a primeira questão que eu queria lhe colocar mesmo é como é que estamos do ponto de vista da justiça no nosso país. Obrigado, José Belmiro. Em primeiro lugar, cumprimentar aos telespectadores da nossa televisão MBC TV, dizer que é sempre um prazer para nós, como agremiação de juízes a nível nacional, quando é possível estar numa plataforma de conversa à volta daquilo que é o estado da justiça do nosso país. A nossa percepção como juízes, neste momento, é de que o sistema da justiça moçambicano, não obstante os desafios que se vão colocando numa e noutra vertente, ele vai crescendo e a cada dia que passa vamos conhecendo um cada vez maior acesso à justiça por parte do cidadão. Obviamente que esta formulação não vai ser toda ela satisfatória, porque persistem situações que muitas vezes não agradam o cidadão, nomeadamente a questão da morosidade processual, que é um dos calcanhares daqueles que se coloca quando se fala da justiça. O cidadão quer ver os seus casos julgados e decididos em tempo recorde. Agora, quando há um atraso, ainda que exista uma justificação por detrás desta demora na decisão do processo, o cidadão não tem muita paciência para compreender o que está por detrás da demora da tramitação processual. Portanto, este que é o nosso ponto de vista, de que estamos a melhorar, não é? Quer em termos de recursos humanos, já temos um número melhor que antes, não é? Há 5 anos atrás estávamos nos 300 e poucos juízes, agora estamos nos 500, provavelmente iremos subir para 700, tendo em conta que há um grupo de juízes recentemente formados que estão à sua espera da afetação. Portanto, este conjunto de elementos acabam fazendo com que a justiça seja cada vez melhor e próxima do cidadão. Temos também cada vez um maior número de tribunais devidamente construídos e apetrechados no âmbito da iniciativa presidencial, um distrito, um edifício condigno para o tribunal. Portanto, esta iniciativa também veio a trazer uma nova imagem naquilo que é o acesso à justiça para o cidadão, porque, efetivamente, praticamente, em todos os distritos do nosso país já há um tribunal e esse é um ganho que vale a pena celebrar, não obstante se reconheça que ainda há muito trabalho, tendo em conta os desafios que se colocam no acesso à justiça. Mas, quando falamos da questão do acesso à justiça, uma das grandes questões que se coloca é que, efetivamente, é caro o acesso à justiça em Moçambique. Qual a análise que faz com relação a essa questão? A questão das custas são proibitivas em alguns processos. Eu compreendo e, para já, posso até dizer que, como juiz, e todos nós, juízes, a nível nacional, não compreendemos por que razão, até agora, não se avançou com o processo de revisão do Código das Custas Judiciais. Porque este Código das Custas Judiciais é um código que não reflete a nossa realidade socioeconômica moçambicana. Veja só, no processo civil, quando se inicia o processo, o cidadão tem que pagar um preparo inicial. Antes mesmo do processo chegar ao juiz, o cidadão deve pagar o preparo inicial. Se não pagar, ele é notificado a pagar o dobro, como se fosse um castigo, uma sanção, por não ter pago na primeira oportunidade que teve para fazê-lo. E se não pagar pela segunda vez, o processo acaba sendo extinto por despacho do juiz. Este modelo, é uma aberração. Este modelo não é um modelo próprio para uma realidade como a nossa. Nós temos que ter um Código das Custas que se ajuste à nossa realidade. O nosso entendimento é de que o Código deve ser revisto com urgência, tal como acontece com outros diplomas legais. Já estamos nesta conversa praticamente desde o ano 2020, 21, 22. Na altura se falou que era por causa da Covid, mas depois o assunto não andou e até hoje continuamos com esse processo encravado sem qualquer passo. Portanto, nós achamos que é hora do governo
e a Assembleia da República, como órgãos que têm a competência legislativa, pensarem com muita urgência na necessidade de revisão do Código das Custas, garantindo um efetivo acesso à justiça pelo cidadão e eliminando essas barreiras financeiras que se colocam. É verdade, sim, o processo civil não pode ser gratuito em qualquer canto do mundo. O processo civil é um processo de partes, é um processo que exige do cidadão alguma contribuição, mas é importante que essa contribuição seja colocada em moldes aceitáveis, moldes que respeitem a nossa realidade social e econômica, considerando que efetivamente o cidadão quer ter acesso à justiça, tem problemas, tem litígios, mas o fato de um cidadão ter um litígio não implica necessariamente que tenha dinheiro em casa. Portanto, é importante que o tribunal, é importante que o Estado abra as portas para que o tribunal possa fazer melhor o seu trabalho sem esses empecilhos. E, lamentavelmente, e com alguma razão, alguns cidadãos não compreendem que quando o juiz manda cobrar as custas judiciais, o preparo inicial, na fase inicial do processo, na fase do recurso, condicionando as fases subsequentes a este pagamento, as pessoas não sabem muitas vezes que não é o juiz, é a lei que estabelece. Fica parecendo que o juiz é que está impedindo. Exatamente. Sim. Mas na verdade não é o juiz, é problema da lei e nós repetimos, como juízes e como agremiação, nós entendemos que esta lei tem que ser revista e tem que ser adequada à nossa realidade social e econômica. Uma das questões que se coloca também, doutor, tem que ver com a questão do papel do juiz no combate à criminalidade. E nos últimos tempos, a sociedade moçambicana tem estado a ser alarmada com a questão do fenômeno dos raptos. E há uma sensação, pelo menos a ideia que a polícia muitas vezes traz, é de que a polícia tem estado a fazer o seu trabalho, mas que os juízes que soltam os raptores partilham dessa ideia de que há alguma coisa aqui que não está correta. E muitas vezes até insinuando que os juízes recebem valores de parte desses raptores por forma de fato a contribuir para que eles possam gozar da impunidade. Partilha dessa visão. Não. Esta visão não está correta. O que posso dizer é que está havendo uma falha de comunicação entre os atores do mesmo sistema judicial, porque efetivamente, por um lado, o juiz tem o seu papel, que é julgar e decidir. O Ministério Público é quem inicia o processo penal, ele que detém a ação penal, mas depois tem o CERNIC e a PRM como órgãos auxiliares, são eles que ajudam no processo de instrução, recolha de provas e tudo o resto. E, portanto, penso que tem que haver uma articulação permanente entre as instituições para que não haja este tipo de maus entendidos. Não é verdade que um juiz possa acordar de um dia para o outro, chegar no tribunal, soltar um criminoso sem mais nem menos. Desde que estejam... Há uma falha na instrução? Sim, desde que estejam reunidos os pressupostos legais para a detenção ou para a prisão de uma certa pessoa, o juiz tem a obrigação de analisar os autos e avaliar se efetivamente vale a pena soltar ou há necessidade de se aplicar essa medida máxima que é a prisão preventiva. Mas também é preciso que haja um diálogo com a sociedade, porque está a faltar também. As pessoas ficam sempre pensando que o lugar do suspeito é na cadeia, quando na verdade não é isso que a nossa lei estabelece. A nossa Constituição é muito progressista e ela estabelece que a regra é a liberdade e a prisão é apenas uma exceção. Significa que em todas as situações que o juiz recebe um processo, ele deve primeiro verificar se é possível aplicar uma outra medida que não seja a prisão, só em última instância, quando não for possível aplicar essa outra medida, que o juiz vai aplicar a prisão preventiva. E, portanto, existe aqui a necessidade de uma comunicação permanente entre os órgãos, que é para se evitar esses maus entendidos. O juiz se solta, é porque efetivamente tem que soltar, porque a lei manda soltar. Ou porque a detenção ou a prisão foram ilegais, ou porque efetivamente o processo, ainda que a detenção ou a prisão seja legal, tanto legalmente ordenada por entidade competente, ela pode, ou melhor, o processo pode não contiver elementos, pode não ter elementos necessários que garantam ou que sustentem a continuidade da detenção. E quando é assim, o juiz tem que soltar. Mas não é uma questão de arbitrariedade ou qualquer outro fenômeno. Agora, o juiz é um ser humano, como acontece com qualquer servidor público
existem colegas, lamentavelmente, que numa e noutra situação se envolvem em atos proibidos pela lei, e quando é assim, efetivamente, o que nós aconselhamos é que a comunidade, incluindo a polícia, atuem de acordo com a lei, denunciando este colega. Portanto, nós não podemos aceitar, não podemos apadrinhar que um colega nosso, um juiz, possa receber dinheiro de um raptor para garantir a sua soltura. Isso não é fazer justiça, isso não é servir o Estado, não é servir o povo, pelo contrário, é perpetuar as injustiças, pelo contrário, é dar espaço para que os poderosos economicamente possam fazer e desfazer e não acontecer nada. Portanto, o juiz tem que agir de acordo com a lei, não se meter nesse tipo de esquemas, porque a sua missão é efetivamente defender o Estado de Direito Democrático e também defender o cidadão. Falava aqui da questão de fato a Constituição é clara, portanto, a questão da liberdade é a regra, mas há uma outra questão. Muitas vezes, quando a pessoa acaba detida, né? Há uma questão também, ver a sua situação legalizada por um juiz, mas há a questão do excesso dos prazos da prisão preventiva. Qual é a reflexão que tem com relação a isto? A pessoa, uma vez lá dentro, para sair, muitas vezes é um exercício muito sério. Não, mas eu penso que estamos a melhorar. Já houve tempos que a situação estava pior. Agora estamos a melhorar e vamos melhorar mais ainda, só para dar uma ideia. No mês passado, o Conselho Superior da Magistratura Judicial publicou um anúncio de vagas ao nível interno, que é para os juízes também, que ainda estão fora do sistema, concorrerem para essas vagas. A ideia aqui é garantir que, à escala nacional, nas principais cidades, haja sempre um juiz de instrução criminal que vai cuidar só desta matéria. E por causa da cidade de Maputo, por exemplo, neste momento temos 3 ou 4 juízes de instrução que estão no Tribunal Judiciário da cidade de Maputo, são eles que respondem por Camachaquene, Cambuquane, Camavota. Não faz sentido. Não faz sentido. Há problemas próprios de Camavota, de Camachaquene, que devem ser resolvidos por um juiz que esteja lá. Portanto, em Choque, o mesmo se diga em relação a Quamba, Nacala Porto, Gurui. Portanto, aquelas cidades mais agitadas a nível nacional têm que ter um juiz de instrução que esteja lá pronto para cuidar desta componente. Naturalmente que quando falamos de um juiz, também tem que ter um procurador, não é? Que é para garantir que efetivamente haja maior controle dos prazos processuais, que se garanta que efetivamente não haja nenhum cidadão preso fora do prazo legal. Portanto, esta é uma missão possível. Repito, no passado já esteve pior, agora estamos a melhorar e nos próximos tempos vai melhorar mais ainda, porque teremos quadros prontos para tal. Não é humanamente possível, eu já passei por situação dessa natureza, em que é o mesmo juiz que é o juiz da causa, é o mesmo juiz que é o juiz de instrução, é o mesmo juiz que é o juiz de execução de penas, tem que ser ele a fazer um pouco de tudo. Quando é assim, algumas coisas saem do controle, não porque o juiz não quer, mas porque efetivamente ele está sobrecarregado. Portanto, não há uma outra possível forma de gerir a situação. Ele tenta fazer o seu máximo, mas tem que julgar todos esses casos como juiz da causa, como juiz de instrução, juiz de execução de penas, ainda como juiz de menores, juiz de família, juiz civil, laboral, comercial. Então fica complicado. É por isso que é muito importante que a gente olhe para isto, o Estado está a fazer isso através do Conselho Superior, que é colocar juízes nestes tribunais com muito movimento processual, garantindo que cada juiz responda pela sua parte, e aí sim, se houver casos dessa natureza de excesso de prazo de prisão preventiva, vamos saber a quem responsabilizar, porque está lá alguém que tem o papel de garantir a nova lei, a nossa lei processual penal nova é muito a favor das liberdades individuais e também dá aqui este poder, dever ao juiz de ir controlando os prazos processuais, ir revendo, ir analisando se vale a pena a manutenção daquela situação prisional ou é possível fazer uma alteração. Portanto, achamos que a situação vai melhorar e neste momento também não está muito má, mas no futuro breve vai melhorar mais ainda. E outra questão que falávamos aqui da questão dos raptos, mas temos uma outra situação, que é a questão do terrorismo em Cabo Delgado. E parece que aqui também tivemos situações com relação à interpretação. Eu lembro, chegou a propor que devemos reativar aqui os chamados tribunais militares, mas ainda continua com essa ideia. Até que ponto isso ia permitir, de facto, que esse tipo de crime pudesse, de facto, ser tratado de uma forma adequada? Bom, primeiro eu respeito a posição do chefe de Estado, não é? Ele é um órgão de soberania que tem o poder de avançar ou não para um estado de guerra, porque só com o estado de guerra é que é possível termos a ativação dos tribunais militares.
Mas, sob o ponto de vista jurídico, processual, penal, está muito complicado lidar com essa situação. Porque nós temos o mesmo juiz, que é juiz de instrução para casos comuns em Cabo Delgado, é ele que vai proceder ao primeiro interrogatório do arguido detido porque roubou uma viatura, porque espancou a sua esposa. Mas, volta e meia, é este mesmo juiz que vai proceder ao primeiro interrogatório do arguido que é suspeito de envolvimento em atos de terrorismo. O juiz da causa, mesma coisa. O mesmo juiz da causa que julga o homem que deu uma bofetada à esposa, é o mesmo juiz que vai ter que julgar o terrorista, ou o suspeito de envolvido em terrorismo. Portanto, isto não encaixa. Era importante, e veja só também, temos uma nova lei de terrorismo, nova lei de combate ao terrorismo, que, no fundo, já nos traz aquilo que se chama de direito penal do inimigo. Portanto, há aqui alguma inversão das regras, onde se diz, por exemplo, que a prisão preventiva é a regra e a liberdade é a exceção, coisa que não acontece no direito penal geral, que é o comum. Portanto, era importante que tivéssemos juízes e procuradores especializados para essa matéria, formados e capacitados para lidar com isto, e que vão usar este regime especial, não continuarmos a usar um regime geral para um caso específico, que é o terrorismo que está acontecendo em Cabo Delgado. Portanto, nós continuamos pensando que, se a situação de Cabo Delgado prevalecer, vale a pena o Estado avançar para uma situação de estado de guerra e, consequentemente, a instituição de tribunais militares em Cabo Delgado. Isso ia aliviar o sistema e ia garantir que a justiça seja melhor feita, a investigação seja feita com mais profundidade nesta área de terrorismo e sem qualquer tipo de confusão relativamente àquilo que são os princípios que norteiam o direito processual penal comum e este do processual penal. Entrando numa outra questão, já que estamos aqui no processo eleitoral, não podíamos, antes de avançar por outras temáticas, é a questão do papel do juiz durante o processo eleitoral. Há divergências do ponto de vista de interpretação. Partilha da ideia de que não faz sentido, do ponto de vista lógico do sistema, não pode existir um tribunal de uma única instância. Partilha dessa decisão, a interpretação que o Conselho Constitucional traz entra em colisão com aquilo que são os princípios gerais do direito processual, no caso vertente. Exato. Assim, primeiro, o que nós achamos é que o povo moçambicano, o cidadão moçambicano, sobretudo o cidadão eleitor, tem que ter paciência. Em qualquer canto do mundo, nós temos que estar a interagir com colegas em várias partes do mundo. Sempre existem esses momentos em que o país aparentemente dá 5 passos à frente rumo à defesa da justiça eleitoral, mas de repente dá 10 passos atrás, não é? E lamentavelmente essas situações acabam sendo institucionalizadas com base nas leis, são aprovadas, são revistas, no nosso caso até uma revisão de última hora para acomodar uma certa interpretação da lei. Temos que ter paciência, não é? É uma situação normal, em qualquer canto do mundo isto acontece, mas tarde ou cedo as coisas voltarão a ser organizadas. Neste momento, o que nós podemos garantir é que os juízes aplicam, para além da lei ordinária, também a Constituição. No âmbito dessas revisões legislativas que ocorreram nos últimos tempos, os juízes têm estado a debater, têm estado a ler atentamente a Constituição e a própria lei eleitoral, e com base nisso, naturalmente não podemos aqui anunciar previamente quais serão as decisões, mas nós temos garantias dos juízes de que eles vão agir de acordo com a Constituição, que é a lei-mãe moçambicana, e não vão permitir de forma alguma que a justiça eleitoral seja posta em causa dentro daquilo que são os limites que a lei lhes impõe. Os juízes irão agir. E tem que ser assim, não é? Porque os juízes não são caixas de correio, como aparentemente a lei nos leva a entender. Não é papel do juiz receber o processo, produzir a prova e remeter para um outro órgão. Isso não é papel do juiz, é uma interpretação completamente fora do normal, num Estado de Direito democrático, onde deve haver respeito e garantia dos direitos fundamentais do cidadão, nomeadamente um deles, o direito ao voto, o direito à verdade eleitoral. Portanto, quando se diz que o juiz não pode dizer o direito em relação àquilo que aconteceu numa certa mesa ou numa certa assembleia da votação, não pode decidir, só pode levantar as constatações e encaminhar ao Conselho Constitucional.
Está-se a transformar o tribunal numa caixa de correio que não é o normal de um tribunal, e os tribunais não aceitam isso. Os tribunais vão agir de acordo com a lei, vão agir de acordo com a Constituição, fazendo de tudo para que efetivamente a verdade eleitoral se mantenha e, naturalmente, que as decisões dos juízes vão também influenciar para que futuramente a Assembleia da República, o órgão máximo legislativo, reveste as leis e consagre de forma expressa o papel dos tribunais. Ou, de outro modo, então, que voltemos ao regime anterior, em que era a CNE que fazia a análise desses recursos e depois o CC tinha a última palavra. Aí é pacífico. Aliás, há países no mundo que fazem isso. A CNE, o órgão equivalente à CNE, aprecia em primeira instância os recursos e depois remete ao órgão máximo na área eleitoral. Isso é pacífico. Agora, levar um tribunal, que é um tribunal, ter competências específicas consagradas na Constituição. Aliás, a própria Constituição estabelece que o Conselho Constitucional é o órgão que julga em última instância os recursos, pressupondo que exista outro órgão que vai julgar em primeira instância esses recursos. Portanto, não faz sentido. Até porque o Conselho Constitucional funciona em secções, né? Portanto, é plenário. É plenário, sim. Não há nenhuma garantia. Quer dizer, aqui está-se a violar praticamente o duplo grau de jurisdição. O cidadão, o eleitor, o partido político que for prejudicado numa certa mesa de votação, na Assembleia de Votação, não terá direito a este duplo grau de jurisdição. E isto é tão doloroso quando nós vivemos isto, porque, na verdade, as coisas estão bem. Não havia nenhum problema em deixar os tribunais fazer o seu trabalho normalmente, anular a eleição se for o caso, mandar recontar a votação se for o caso, e depois, havendo recurso, o CC pode entender que o juiz decidiu mal e alterar. É algo tão normal. Nós estamos habituados a isso. Nós temos o Tribunal Supremo, que também tem estado a modificar essas decisões. Portanto, não é algo do outro mundo. O errado é dizer que, olha, você nem sequer pode se atrever a tomar essa decisão, deixa que seja eu, o órgão máximo, a tomar em primeira e última instância. Isso não é próprio do Estado democrático. Estamos a dar passos muito para trás na nossa democracia, mas acreditamos que no futuro, e também parece-nos que isto poderá trazer uma sobrecarga ao próprio CC, porque os juízes estão independentes na sua decisão, não se sabe qual será a interpretação que o juiz irá fazer dentro desta ideia de ter a Constituição como base para a sua tarefa. Então, se os juízes, alguns juízes remeterem ao CC toda e qualquer coisa no âmbito disso, o CC vai ficar sobrecarregado, poderá-se aumentar o prazo, em vez de termos a avaliação das eleições em 45 dias, poderemos ter mais dias, e isso não é bom para o sistema, e era bom que se evitasse isso. Estava muito bom, como as coisas estavam antes, que é o juiz distrital julgar em primeira instância, dizer a consequência jurídica em primeira instância, deixando então o resto para o CC em segunda e última instância. Não acha que o poder político ficou assustado, por exemplo, durante as eleições autárquicas, ter começado a ver a situação de anular eleições? Acho que o poder político provavelmente não estava preparado para essa situação. Também pensamos o mesmo. Mas sem necessidade, não havia necessidade, porque no fim do dia, quem tem a palavra final é o próprio Conselho Constitucional. Eu penso que os políticos deviam perceber isto com alguma naturalidade. O importante, e esta é uma evolução que vale a pena aplaudir, em 2014, 2018, 2019, ainda não havia cumprimento assim rigoroso daquilo que são os requisitos para a interposição do recurso eleitoral. E por essa razão, muitos recursos caíam mesmo por problemas formais. Esta foi a primeira vez em 2023 que tivemos situações em que os políticos organizaram-se devidamente, tiveram advogados ou técnicos de paz que lhes ajudaram a elaborar peças processuais bem feitas, e automaticamente o juiz teve a oportunidade de conhecer o mérito da causa. Conhecendo o mérito da causa, o juiz tomou as decisões que tomou. Mas, no fim do dia, não concordando, o processo passa para o CC. Portanto, não havia nenhuma necessidade de estar nesse bang-bang. Foi um bang-bang desnecessário. Nós pensamos que é uma situação que vai ser revista. Nós somos otimistas que isto vai ser revisto, vai ser alterado. Se não for 2028 nas autárquicas, vai ser em 2029 nas gerais, ou 2033, 2034. Nós temos esta visão de que o Estado moçambicano não merece estar numa situação como esta. A eleição é um momento de festa, é um momento em que o cidadão decide quem vai governar, então vale a pena termos um processo eleitoral com um pendor jurídico muito forte do que ter uma eleição com um pendor político mais forte. Portanto, isso fica complicado. É preciso lembrar que o Conselho Constitucional, que é o órgão máximo, é um órgão com membros de indicação
via política, não é? Apenas um é que é indicado pela magistratura, mas os outros 6 membros são pela via política. Então, a introdução dos tribunais judiciais até conferia mais credibilidade a este processo na base, cabendo, obviamente, ao CC, não é? Que é o órgão jurisdicional mais político. Atenção, esta é uma expressão que todos nós assumimos, não é? Portanto, o CC é o órgão jurisdicional mais político e é o órgão político mais jurisdicional. Esta característica de muita política no seu seio faz com que, em algum momento, as suas decisões sejam muito mais desconfiadas, sobretudo quando se arroga como órgão de primeira e última instância. Isso não vai ser nada bom para a própria imagem do Conselho Constitucional. Estava bom como última instância porque podia detectar o erro do juiz. Se o juiz anulou a eleição achando que aquela votação influenciou substancialmente o resultado, era só dizer, olha, fazendo aquela matemática, o juiz não agiu bem, por isso a sua decisão não é válida. Acabou. O juiz não vai discutir, nem a MJ estaria aqui a discutir, porque nós não discutimos quando o assunto é de mérito. O Conselho Constitucional tem o direito de dizer sim ou não, mas a questão de dizer que ele é o único competente para julgar em primeira e última instância é uma questão que está errada e nós temos fé que isto vai ser corrigido, porque o próprio CC vai ficar sufocado, a democracia está atrasada, esta situação pode trazer mais conflitos. O CC não está em Gorongosa, o CC não está em Mandimba, não está naquela Porto. Quem está lá é o juiz distrital que melhor conhece a realidade e é ele que devia garantir a paz social naquele local e não o CC que está na capital, Maputo. Então, muito bem. Vamos neste momento obedecer o nosso primeiro intervalo. Voltamos dentro de instantes para discutirmos também outras questões no quadro deste programa, que é a edição inaugural, que é o programa Estado de Direito. Até já. Uma vez mais, boa noite. Estamos de volta para a segunda e última parte do programa Estado de Direito. O Esmeraldo Matavel, ele é que é o nosso convidado, é presidente da Associação Moçambicana de Juízes. Nessa segunda parte, a minha questão que eu queria colocar é também uma discussão jurídica com relação àquilo que é o estatuto do juiz. Há uma interpretação segundo a qual, eu quero acreditar que a associação é que comunga no sentido de que o juiz é titular do órgão de soberania. Essa é a questão. Mas, por outro lado, vocês aparecem com algumas teses que me parecem um pouco sindicais, no caso vertente, com relação no quadro da TSU. O juiz, é um funcionário público ou não é funcionário público? Essa é a primeira questão que eu queria colocar. Muito bem, obrigado, primeiro. Na verdade, este é um problema que se levanta e se discutiu muito nos últimos dias no âmbito da greve dos juízes, não é? E nós respeitamos a discussão, porque é uma discussão que não acontece só aqui no país, mas também fora do país. Tem havido essa discussão. Na verdade, o juiz representa um órgão de soberania, que é o tribunal, que é um dos 3 poderes, a par do tribunal, do poder executivo e poder legislativo, e, portanto, não é normal que os juízes façam greve, não é normal que os juízes se revistam como sindicalistas, não é normal. Numa sociedade normal, onde existe pleno diálogo entre o poder executivo, legislativo e o judicial, não se fala de greve dos juízes. Mas é assim, o juiz, antes de ser um servidor público, antes de ser um titular de um órgão de soberania, ele é uma pessoa, é um cidadão, tem direitos fundamentais de base. E quando esses direitos não são respeitados, ele deve acionar os mecanismos ao seu dispor. Os juízes, diferente dos deputados da Assembleia da República, que fazem parte do órgão legislativo, diferente dos membros do governo, que também fazem parte do outro órgão, que é o executivo, os juízes estão numa carreira a título vitalício. Quem está numa carreira já sabe como as coisas funcionam. Estar numa carreira é estar sujeito a situações, algumas boas, algumas más, portanto, as vicissitudes próprias de quem está a seguir uma carreira. Portanto, não é possível nós pensarmos nos juízes só como titulares do órgão de soberania, esquecermos que eles, diferente dos outros, estão numa carreira. Portanto, é esta tese que vinca ao nível mundial, inclusivamente em Portugal, quando houve a primeira greve dos juízes, no Brasil, também foi esta tese de que os juízes, tudo bem, eles são titulares do órgão de soberania, mas eles são servidores públicos integrados numa carreira. Ele entra, está no D, depois vai ao C, B, A, desembargador, até o Supremo. Portanto, é uma carreira. E a carreira tem suas vicissitudes.
E quando não é possível resolver as coisas por via do diálogo, quando as portas são fechadas, tal como acontece com outros servidores públicos, os juízes têm esse direito de ir à greve. Portanto, esta é uma realidade mundial, não é? Países desenvolvidos, isso acontece. A maior parte dos países onde não há greve dos juízes é porque, efetivamente, há um diálogo permanente. E nós estamos a caminhar para esse processo. Felizmente, depois de muita gritaria, depois de tanto barulho que fizemos, começaram a se abrir algumas portas de diálogo. Isso é bom, porque nós também estamos a favor da greve, nós não somos grevistas, nós queremos fazer o nosso trabalho, nós queremos estar todos os dias a servir o cidadão, fazendo justiça para o nosso povo. Mas é importante que quem é de direito reconheça que nós estamos numa carreira, temos problemas de carreira e esses problemas devem ser resolvidos. Nós temos um estatuto profissional que tem suas vicissitudes. Quando o estatuto é pontapeado pelos outros poderes, é importante que sentemos e façamos as correções necessárias, sob pena de não termos como sair disso. Mas é uma questão que quem devia estar a dialogar convosco? É o Conselho Superior da Magistratura Judicial ou o Governo? É o Governo, é o Governo. Nós dialogamos com o Governo, exatamente porque o Conselho, ele não é o órgão competente, é o problema da independência financeira. No dia que vamos ter independência financeira em Moçambique, não é? Ainda bem que estamos nesse processo, já está a trabalhar nesse assunto, já existe uma comissão que está a trabalhar na anteproposta, aí o governo estará a lavar as mãos passando para o judiciário. Então, em caso de uma possível reivindicação, será contra o órgão gestor. Vamos ver nessa altura se vai ser o Tribunal Supremo ou vai ser o Conselho. Aí sim. Mas, neste momento, o Supremo também depende do governo, tem que ir pedir ao governo. O Conselho também depende do governo, tem que ir pedir ao governo todos os dias. Então, não temos como fazer greve contra esses órgãos, mas sim contra o governo, que é o órgão que, neste momento, está a gerir o património e as finanças do Estado no seu todo. Não é? E nós estamos a dizer, nós queremos independência financeira para que possamos resolver os problemas dentro da casa. E nós achamos que, na verdade, já quando houver independência financeira, não haverá muita probabilidade de greve. Não é? Por quê? Porque nós, como juízes, falamos a mesma língua, como o Supremo, como o Conselho Superior, não há aqui... Quer dizer... Está a dizer que o Supremo compreende as vossas reivindicações, o governo é que não compreende, é isso? Porque não fala a mesma língua. Não, é assim, Belmiro. No fim do dia, ainda que de forma indireta, nós estamos a fazer o trabalho também pelo Tribunal Supremo. Nós estamos a fazer uma advocacia a favor do Tribunal Supremo, porque quem sofre as consequências da situação real dos juízes moçambicanos é o Tribunal Supremo. Quando o juiz tem problema de segurança na sua localidade ou seu distrito, quando tem problema de salários, no fim do dia, as pessoas olham para o Tribunal Supremo. O Supremo diz, olha, eu não tenho condições, não tenho dinheiro para tal. Então, no fim do dia, nós estamos a fazer um trabalho para que o Tribunal Supremo de Moçambique seja um órgão devidamente apetrechado com as mínimas condições possíveis. O Conselho Constitucional também está na mesma luta. Nós lutamos pelo CC independente financeiramente, a PGR, o Tribunal Administrativo. Nós estamos a exigir que o Estado moçambicano deve reconhecer a independência financeira desses órgãos. Conselho Constitucional, Tribunal Supremo, Tribunal Administrativo, PGR, não faz sentido que esses órgãos continuem todos os dias a ir pedir até para um orçamento de compra de energia num certo edifício, tem que pedir todos os dias para pagar salários, tem que ir implorar todos os dias. Nós queremos que haja a consagração legal de mecanismos que garantam que esses órgãos sejam independentes financeiramente e nós, como associações, se tivermos problemas, aí sim vamos discutir com esses órgãos. Se for para irmos à greve, iremos à greve contra esses órgãos, mas, repito, nessa altura será pouco provável, porque esses órgãos têm lá magistrados, seja o judiciário ou do Ministério Público, que entendem melhor a nossa linguagem, têm lá funcionários do setor da justiça que entendem melhor as nossas necessidades, as nossas reivindicações. Não é? É muito fácil nós fazermos entender a um outro juiz qual é o papel do juiz na sociedade do que a um político. Não é? Até, vale a pena, porque neste mandato, por exemplo, temos lá a juíza, que é a ministra da Justiça, não é? Numa primeira fase também nós estivemos bem com ela, mas depois ela própria assumiu-se como tal, conhece os desafios da classe e ela já sabe falar a mesma linguagem conosco. Ela sabe que, olha, vocês têm razão, porque efetivamente a magistratura é uma carreira especial, tem que ter um tratamento especial. Portanto, aderiu a esse princípio que está aqui a referir. Sim. Como é que o magistrado vai fazer greve se ele não é funcionário? Exatamente. Ainda que de forma tácita,
mas já há alguma compreensão dessas lutas e não é por acaso que o diálogo está em curso, não é? E a cada dia nós telefonamos e a senhora ministra, como é que as coisas vão desse lado? Que tal? Qual é o próximo passo? Porque mas há dinheiro para pagar aquilo que os juízes exigem? Há dinheiro? Não, quem diz que os juízes já são bem pagos. Começam a carreira já acima dos 30 e tal mil meticais. Não, os juízes não são bem pagos. Os juízes não são bem pagos. Claro que não vou dizer aqui os valores. Os juízes não são bem pagos. E da comparação que nós fazemos com os outros juízes aqui da região, não precisamos de ir para a Europa, América, não. Aqui da região, nós constatamos que até Suazilândia, não é? Está numa fase muito avançada, Tanzânia, não é? Os juízes moçambicanos recebem muito mal. Porque assim, o juiz, por natureza, ele tem que estar regido pelo princípio da exclusividade. A exclusividade obriga o juiz a ter que ser juiz e nada mais que isso. Se tiver que dizer alguma coisa, se eu dar aulas que não é tão lucrativo, não é lucrativo, dar aulas nunca foi lucrativo. Posso lhe dar o exemplo do médico, naturalmente, sem querer desmerecer os médicos. O médico pode muito bem trabalhar no Hospital Central, como funcionário público, ter seu salário, pode sair para uma clínica privada qualquer, ele continua médico. Mas eu não posso ser juiz do meu tribunal e ser juiz num tribunal da minha localidade, por exemplo. Não tem como. Então, é isto só que marca toda a diferença. O professor também dá aula na sua escola, mas depois vai a uma escola privada, dá aulas, é professor e até pode receber melhor na escola privada do que no Estado e está a acrescentar alguma renda na sua vida pessoal, coisa que não é possível para os juízes. Portanto, achamos que é importante que o Estado veja isto. Os juízes, pela sua natureza, pela natureza das suas funções, pela exclusividade que lhes é imposta, é importante que ele... Mas estão a exigir o que concretamente? Fala-se muito. Quando é que vocês estão a exigir? É possível nós termos uma ideia, mais ou menos. Quais são as questões do fundo que vocês estão a exigir? Para além da questão salarial, qual é a outra questão do fundo? Não, a segurança. A segurança é uma das questões... Consiste ter a arma pessoal ou ter um guarda na sua casa? Inclui também ter a arma pessoal, mas o que está a acontecer é que o nosso estatuto estabelece que os juízes têm direito a reforço da sua segurança quando estiverem em situações que perigam a sua vida ou da sua família. Acontece que muitas vezes os juízes reportam essas situações e não há segurança lá. O juiz é assaltado na sua casa. Nós reportamos ao comandante, o comandante diz, olha, não tenho efetivo. E o juiz fica lá, não tem cômputo. Não é? E são coisas que nós vivemos. Até semana passada tive um caso semelhante, em que uma juíza me telefona e diz, olha, presidente, eu fui assaltado em casa, já reportei, mas lamentavelmente o comandante disse que não tinha efetivo. Ou se tem efetivo, só manda por 7 dias e depois tira o efetivo, o juiz tem que ficar lá. Esse mesmo juiz que julga criminosos cadastrados perigosos, criminosos que têm ligações altamente perigosas a nível nacional, e capazes de matar, violar e outras coisas tão perigosas na vida humana. Portanto, o juiz, diferente, por exemplo, do médico, mais uma vez vou chamar o médico é visto como aquele que salva vidas, não é? É o herói na comunidade. O juiz não é o herói. O juiz julga um processo, condena, vai ser herói para a família da vítima, mas vai ser o inimigo daqueles que ele condenou. E essa parte má, a parte dos inimigos, se alastra muito facilmente, porque eles podem acionar suas ligações e fazer mal ao juiz. Portanto, este é um ponto muito central e posso lhe garantir que é o ponto que até agora nós não abrimos mão dele. Não é? Há aspectos que nós exigimos, que constam da lei, que respeitamos quando o governo diz que, olha, não sou capaz de fazer isto, mas nós dissemos, olha, em relação à segurança do juiz, nós queremos que rapidamente o Estado... Todos os seguranças todos os juízes, digamos, terão direito a DC, a segurança em casa, é isso que está a se exigir? Não é possível. O nosso Estado não tem condições para isso. Mas o que nós queremos é que haja uma linha de segurança própria, através da qual basta haver um problema de segurança de um juiz seja acionada e esteja lá alguém para garantir esse reforço de segurança. E é assim como acontece em outros países. Outros países, o primeiro grito do juiz, quer dizer, já existe uma equipa, no nosso caso chama-se Unidade de Proteção de Altas Individualidades, que ficam permanentemente com dirigentes do Estado. Nós podemos não conseguir isso porque o país é grande, não é possível, mas tem que haver uma linha aberta que permita que qualquer situação seja coberta imediatamente e por um tempo considerável. Não é? Já tivemos situações de colegas que aciona-se a polícia vai lá por 7 dias, no 8º dia há um novo assalto em casa do juiz, quer dizer, é complicado. E depois deixam aquelas mensagens, deixam aquelas cartas a dizer que, olha, você é juíza, você é juiz, você não é de nada, havemos de voltar para aqui a qualquer momento, e isso não é nada bom. Portanto, este é um dos pontos mais
importantes que nós temos na nossa reivindicação e o governo está a trabalhar nele. Já há promessas de que brevemente teremos esta plataforma completamente montada, garantindo-se que não ocorram mais situações de género. E para além dessa, qual é a outra questão? A questão da residência, transporte, ideia? Também temos esse problema. Mas o Várias problema... situações em que o juiz não tem nenhuma viatura, Sim, pode apanhar até mulher das partes. Sim. E esta mensagem não está a ser compreendida, mas é muito difícil e penoso titular de órgão de soberania ter que pedir boleia à pessoa que ele julgou ou vai julgar amanhã. Mas está acontecendo no nosso país. Nosso país, caro Belmiro e todo telespectador, nosso país, posso-vos assegurar que mais que metade do número de juízes não tem viatura. Portanto, nós hoje temos nossas viaturas já cansadas ali, pronto, vamos empurrando, vamos puxando, às vezes a varia tem que parar e me virar de outra forma, apanhar chapa às vezes. Mas temos muitos colegas ao nível nacional que estão a andar de chapa porque não têm condições para adquirir uma viatura. Primeiro, o salário não chega para ir ao banco, conseguir uns 300 mil no banco para comprar uma viatura simples, o salário não chega. Segundo, porque a lei estabeleceu um subsídio de aquisição de viaturas em 2018, mas que até hoje a maioria de nós ainda não recebemos. Então é um problema muito sério. O Estado prometeu que todos os titulares de órgãos de soberania e dirigentes do Estado, quer no governo, no legislativo, quer no judicial, teriam direito a essas viaturas. Mas o critério da alocação desses fundos não está claro, não é? A razão pela qual muitos juízes até hoje não receberam, estão aí à espera e nós cobramos ao governo, esperamos que possam resolver. Já nos deram a resposta de que este ano não é possível por causa das eleições, compreendemos, não vamos receber todos este ano, mas próximo ano esperamos que haja uma política nesse sentido. Aliás, em Angola, houve uma greve dos nossos colegas em Angola e eles encontraram uma solução muito interessante. O governo comprometeu-se a garantir que anualmente ia alocar pelo menos 100 viaturas para 100 juízes. E aconteceu em 2022, 2023, este ano também está a acontecer. E, portanto, o que significa que dentro de alguns anos, em Angola, já não vamos ter nenhum juiz sem viatura. Portanto, nós também sonhamos com isto. O nosso Estado pode muito bem programar isto, garantindo que anualmente se aloque um certo número de viaturas aos juízes e eliminando-se automaticamente que os juízes possam continuar a pedir boleia aos seus réus, aos seus arguidos, às suas vítimas lá no tribunal. E outra questão, falávamos aqui da questão, e a questão da habitação, como é que está neste momento? A habitação também é outro calcanhar daqueles, é uma grande dor de cabeça, porque a lei estabelece que o juiz tem que viver em casa do Estado, devidamente mobilada, mas o Estado não tem dinheiro, e aqui é uma grande complicação, porque até se exige hoje em dia, por força da situação econômica do país, se exige que até o juiz novo ingresso tem que ter sua própria casa. E os juízes perguntam, mas olha, como é que eu vou ter minha própria casa? Se eu estou a começar, não tenho nem sequer um metical ganho no Estado. Eu estou a vir da universidade, fiz o curso de formação, mas, lamentavelmente, o Estado moçambicano diz que não está a conseguir cumprir com este dever e nós estamos a dizer que é importante que o Estado procure soluções alternativas, é importante que o Estado procure responder a isto, porque, no fim do dia, levar o juiz a arrendar uma casa de 2.000 meticais, na Machaquena ou na Mafalala, este juiz a viver em condições até piores que a maioria do cidadão comum lá na comunidade, isto pode pôr em causa a dignidade da função, o prestígio que se espera da magistratura. Portanto, é importante que o Estado reveja isso. E nós achamos que isso é possível. Não é de hoje para amanhã, mas é possível que o Estado faça um plano de como garantir a habitação para os juízes. Por exemplo, existe a iniciativa de construção de condomínios, por exemplo. Um condomínio com 20 casas já resolveu o problema de pelo menos 20 juízes. Não é? Existem algumas iniciativas possíveis e nós insistimos nisto e esperamos que em 2025 se resolva isto, seja qual for o governo que estiver no poder no próximo ano, vamos lutar para que se garanta a habitação condigna para os juízes, porque efetivamente os juízes, a maioria dos juízes, sobretudo nas grandes cidades, nos distritos, até agora com a iniciativa presidencial, exatamente, essa iniciativa abarca também a residência para o juiz. Portanto, alguns distritos já têm essa situação acautelada, mas na maioria das cidades moçambicanas
ter uma casa para o juiz é uma grande complicação. Quando chove, o juiz também fica com a casa totalmente cheia de água é complicado. É complicado. Depois, dia seguinte, é ele que é o titular do órgão de soberania, mas vive naquelas condições piores que as de um cidadão comum da sua comunidade. Portanto, achamos que é importante que o juiz esteja numa condição razoável. Não queremos condições do topo, não. Também o juiz o juiz não sonha ser rico, o juiz não sonha em ter condições como de pessoas ricas, só quer condições razoáveis para aquilo que é a dignidade e o prestígio da sua função. Mas olhando para... Está a dizer, em outras palavras, que neste momento a ameaça de greve está totalmente dissipada, tendo em conta essa aproximação que tem havido com o governo. Totalmente não diria que dá, não diria que seja totalmente, porque efetivamente há uma linha de diálogo aberta, há algumas condições que nós colocamos na mesa, apelando que sejam resolvidas com a urgência possível, nomeadamente também tivemos uma promessa, por exemplo, na TSU, nós não reivindicamos o aumento salarial, nós reivindicamos que haja respeito da especificidade da função. O que está acontecendo agora é normal alguém que está numa categoria superior receber abaixo de quem está numa categoria inferior. E também aquele problema dos colegas que estão a entrar, que estão a receber praticamente totalmente igual ao técnico superior N1 da função pública, enquanto nós estamos numa função especializada. Portanto, colocamos lá algumas questões e o governo prometeu que vai regularizar. Estamos à espera de ver isso regularizado. A questão da segurança também houve uma promessa de que vai se regularizar e nós esperamos que isso se resolva, porque se não se resolver, é complicado. E aqui também precisa compreender uma coisa, não é a direção da EMSOR que decreta a greve. Nós temos reuniões nas quais participam os juízes à escala nacional, que é a tal Assembleia Geral. Incluindo os juízes conselheiros? Sim. Claro que os juízes conselheiros, ao nível deles, alguns, quando chega a hora da Assembleia Geral, só dão a sua opinião em off e depois não dão a cara ali, mas participam os juízes conselheiros? Participam, sim. Aliás, temos juízes conselheiros, membros da MJ, membros ativos da MJ, que também estão conosco na luta. E não vamos dizer os nomes, porque são poucos juízes conselheiros de Moçambique, mas temos juízes conselheiros que estão conosco desde o primeiro momento. É claro que ele não vai aparecer, o juiz conselheiro aparecer na televisão assim a falar, não vai aparecer a dar cara, mas temos juízes conselheiros conosco, temos juízes desembargadores, esses temos um número muito elevado. Aliás, este é um dos problemas que nós temos. A TSU veio trazer complicações muito mais graves também nesta categoria de desembargadores, que praticamente é o nosso topo da carreira, não é? Porque o Supremo é outro regime, mas um juiz sonha ser desembargador, que é o topo da carreira. Mas o que acontece é que hoje em dia, o juiz de direito A, que está abaixo do desembargador, é normal ganhar muito acima do desembargador. Então, temos muitos desembargadores nessa luta, porque efetivamente também anseiam por mudanças. E o governo prometeu que vai regularizar. Aliás, a última conversa que tivemos foi de que já foi aprovado o projeto, só falta a sua homologação pelo governo para depois vermos isto reposto, garantindo-se que a TSU... Nós estamos a dizer que a TSU não é boa, não, a TSU nós respeitamos, foi elaborada por um órgão competente, que é o governo, mas ela deve respeitar a especificidade da função judicial. A função judicial é uma função especial e ela tem que ser tratada de forma especial, não se confundir com outras carreiras profissionais que também são úteis para a sociedade, mas que não têm as especificidades próprias do judiciário. E, portanto, se houver cumprimento das promessas parciais que foram feitas, é claro que não teremos greve este ano. Isso seria bom. Seria muito bom para nós, é um ano eleitoral, não é um bom ano para greves, mas se o governo não cumprir com as promessas feitas, se essas pequenas coisas que para nós são importantes, que nós avançamos, colocamos na mesa, questão da segurança, alterações da TSU, não é? Outras questões pontuais que é possível mexer, se não forem mexidas, muito provavelmente os juízes vão exigir à Assembleia Geral uma reunião extraordinária e nessa altura, provavelmente o que vai acontecer é que os juízes voltem à greve este ano. Seria muito mau, seria muito doloroso, porque não é a nossa intenção, não é o nosso desejo. O nosso desejo é que este diálogo continue e as promessas sejam cumpridas, alguma coisa seja feita. O resto das coisas mais complexas vamos discutir com o próximo governo que estará no poder, não é? Seja ele qual for, estamos prontos para interpelá-lo e dizer que, olha, o governo anterior parou por aqui, nós exigimos que se cumpra isto daqui para frente, porque caso contrário, sim, 2025 seria um bom ano para a greve. É um ano do começo do governo, se o governo
do começo do mandato do novo governo, se o novo governo mostrasse aberto ao diálogo, é claro que tudo estará bom, mas se o novo governo não se mostrar aberto ao diálogo, provavelmente a greve será decretada mesmo antes do primeiro aniversário do novo governo. Então, uma última questão, só para fecharmos o programa. Falamos aqui da questão eleitoral. Temos 4 candidatos presidenciais. Viu nos manifestos? Qual a análise que faz com relação dos manifestos dos candidatos em relação ao setor da justiça? Está satisfeito com o que está-se a debater lá? Ou nesse debate? Não, nós estamos satisfeitos, relativamente satisfeitos, porque achamos que a greve dos juízes, a greve anunciada dos juízes também veio a mexer um pouco com os políticos, não é? Todos os 4 candidatos, na sua mensagem, também dão ênfase à necessidade de se ter um judiciário forte. E nós esperamos que os 4 candidatos, aquele que for a vencer a eleição, cumpra a sua palavra. Nós esperamos que o próximo governo da República de Moçambique, o próximo legislador, lute e garanta um sistema judiciário forte. Só um sistema judiciário forte que vai nos permitir que tenhamos uma verdadeira consolidação do Estado de Direito Democrático, mas também só um judiciário forte é que permite que o cidadão esteja livre, esteja em paz e veja os seus direitos e liberdades plenamente respeitadas e repostas em caso de violação. Portanto, os 4 candidatos, ainda que com alguma hesitação em algum momento, eles usam essa mensagem. A questão da independência financeira, também temos ouvido alguns candidatos a mencionar que também gostariam que os tribunais tivessem uma independência financeira efetiva. Então esperamos que efetivamente isso se cumpra quando chegarem ao poder, porque às vezes prometem na hora H, se esquecem de nós. Mas fazemos um balanço positivo daquilo que tem sido a impressão que deixam, pelo menos para o judiciário, e se eles cumprirem, achamos que na verdade o próximo quinquênio pode ser um quinquênio com um judiciário mais forte do que este que está a terminar agora. Muito obrigado, Dr. Juiz Esmeraldo, pela sua presença aqui no nosso estúdio. Edição inaugural do programa Estado de Direito. Portanto, fica aqui já o convite à vossa casa para sempre trazermos aqui debates que interessam o setor, que é um pilar muito importante para a consolidação do Estado de Direito. E para si, caro telespectador e internauta que nos acompanhou ao longo deste debate, muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos na próxima quinta-feira com mais uma edição do programa Estado de Direito. Boa noite. Até a próxima.